Boa tarde, vamos dar início ao segundo painel da tarde destes sextos encontros Iuris Romanísticos de Lisboa. Eu queria começar por agradecer a possibilidade de estar a presidir uma mesa. É um clube que eu invejo desde sempre e poder estar aqui é para mim uma grande honra. O professor Teixeira de Sousa há pouco referia a sua estada em Munique e quando subiu ao quarto andar. Eu vou aproveitar este momento para fazer uma homenagem pública ao professor Oliveira Ascensão, meu mestre de toda a vida, meu mestre sempre, que me orientou no doutoramento. E durante a fase de investigação, o professor Ascensão, quando não me encontrava onde eu devia estar, que era no segundo andar, ia ao quarto andar à minha procura e dizia sempre: você é insuportável, eu não posso virar as costas porque você vai para o quarto andar. Era o Leopold Wenger, como é evidente, onde eu ia deliciar-me a percorrer os corredores e as prateleiras e a ver tudo o que eu não sabia e tudo quanto já tinha sido possível produzir à humanidade que ali se encontrava naquela enorme sala. Queria também agradecer ao professor Barbas Homem. O professor Menezes Cordeiro já o fez, mas permita-me que o faça novamente, por tudo quanto tem feito por esta área do direito aqui na faculdade e por incentivar tanto estes estudos que são tão relevantes, tão relevantes. E, sem mais delongas, e portanto agradecendo ao professor Baldos e ao professor Vera Cruz a possibilidade de aqui estar, passava então a palavra ao professor Jorge Silva Santos, o primeiro orador da tarde, que nos vai falar sobre o uso de textos de Cícero na reflexão sobre direito consuetudinário. Meu professor, com Vossa Excelência a palavra. Senhora professora, muito obrigado pela palavra, muito obrigado pelas suas palavras e deixe-me, nas suas palavras, saudar todos aqueles que sobem ao quarto andar e que vão construindo, a partir dessas leituras, novos andares para o direito, para a história do direito, para a filosofia do direito, para todas essas áreas extraordinariamente frutíferas de experiências, de argumentos, de fundamentos para decidir casos. A experiência jurídica romana é justamente uma fonte inesgotável para essa busca de argumentos na construção de casos. A professora disse também, agora nas suas palavras, a senhora professora, nas suas palavras e há pouco naquela breve conversa, de um clube e do acesso a este clube. E eu respondi-lhe, e é disso que vou falar um pouco, que este é um clube particularmente interessante, onde nem todos os jogadores adotam as mesmas regras, procuram as mesmas coisas e, no entanto, procuram e conseguem, por vezes, conversar. E uma das questões mais complicadas é justamente a da escolha de uma perspectiva. A escolha de uma perspectiva adequada para um evento organizado também por mim, e por isso eu não farei elogios em excesso a quem o organizou, a quem o provocou, mas quero naturalmente agradecer em particular ao Sr. Professor Vera Cruz e ao Sr. Professor Cristiano Baldos, que há coisa já de 10 anos, mais coisa menos coisa, e é justo recordá-lo, pela intervenção amiga do mestre Rafael Longhi, têm feito estes encontros jus-romanísticos, que vão muito para além desta atividade, que vai na sua 6ª ocasião e que se espraia em conversas, em seminários, na vinda de vários colegas italianos, espanhóis, chilenos, brasileiros, a Lisboa. É um diálogo intergeracional. E essa seria a primeira palavra, e é um diálogo de memória. Num dos últimos números dos Seminários Complutenses de Direito Romano, Alfonso Castro Sainz tem um artigo, mais rico, extenso e cheio de delícias e de interrogações, intitulado Pompónio e los Veteres. E neste texto está, afinal, uma remissão para a razão última de um conjunto de especialistas ter escrito aqueles, na palavra do Sr. Professor Cristiano Baldos, livrinhos. O que nós fazemos hoje, ainda, sempre que o pretendemos efetivamente fazer, é tentar dialogar com os Veteres. E esta é a primeira ligação ao nosso tema. É a primeira ligação ao nosso tema porque, nas palavras do Sr. Professor Menezes Cordeiro, é importante levar a história do direito a sério. Como levar a história do direito a sério?
isso levanta-nos mais dificuldades. Como fazê-lo? Esse é o ponto de partida, porque esta é também a exposição de quem tem aprendido a partir da leitura dos textos do professor Rui de Albuquerque. E levar a história do direito a sério implica, sobretudo, levar a sério a historicidade de qualquer experiência jurídica, tal como ela é vivenciada e tal como ela é conformada pela atuação dos juristas. Isso implica, assim, a infungibilidade dos respectivos protagonistas. Os juristas, ontem, mas sobretudo hoje. Sobretudo hoje porque, não apenas por toda a história ser história do presente, mas porque nós, naturalmente, falamos com o presente, falamos no presente e dialogamos com aqueles que estão connosco. Isso implica também sublinhar, novamente com a lição do professor Rui de Albuquerque, a dimensão artificial e construída, particular, contextual e contingentemente construída da ciência do direito. Ontem, mas novamente, sobretudo hoje. E este é o ponto de partida, na minha perspectiva, para qualquer análise de uma experiência jurídica concreta. Seja de qualquer uma das, e sublinho o plural, experiências jurídicas romanas, seja de qualquer uma das, e sublinho o plural, experiências jurídicas que se sucederam na tradição romanística e também das nossas contemporâneas, da italiana à portuguesa, à brasileira, à alemã, à espanhola, por aí fora, à angolana, de que nos falou também há pouco o professor Eduardo Vera Cruz Pinto. E por isso a tal dimensão crítica sublinhada há pouco pelo professor Cristiano Baldos é aqui fundamental. Sendo assim, então, levar a história a sério, a história do direito em particular, implica desde logo questionar no uso de qualquer tema o valor heurístico, o valor historiográfico do uso da dogmática moderna. Isso é um tema de sempre da moderna doutrina romanística, basta recordar a célebre Prolusão de Emílio Betti de 1927, mas é preciso sublinhar que isso é assim e é justamente assim que esta problemática, independentemente da forma como lhe respondemos, retomo o argumento, um clube em que nem todos falamos da mesma maneira. E por isso, muitas vezes, o jogo não é, ou não pode ser lido sempre da mesma maneira e os resultados são pouco claros. Não se percebe bem quem venceu, quem ganhou, se houve um empate ou não. Mas isso vale, por exemplo, para os conceitos, para as teorias, para os modelos de decisão empregues no âmbito de uma ciência do direito. Sirva de exemplo a teoria geral do direito civil, nas suas várias declinações, tal como tem sido pensada, construída, desde o século XIX, desde o início do século XIX, mas com raízes evidentes na experiência anterior, e essa é uma primeira ligação a Cícero, que terminarei dessa maneira. Mas isto vale também para a teoria geral do direito. Vale para o problema relativo ao conceito de direito, desde logo, e retomo aqui, é a lição de muitos, mas é também a lição do professor Rui de Albuquerque, e quero sublinhá-lo hoje. Vale para a noção de direito, vale para a noção de fonte de direito, vale para a noção de norma jurídica, vale para a teoria da interpretação, vale para a teoria da decisão. Não vale apenas para os casos em que falamos, numa linguagem que Moncada cunhou, que adotou e a que era particularmente grato. Não vale apenas para conceitos que podem, por vezes, ser pensados como conceitos a priori, eram-no assim para Moncada. E para conceitos que, por isso, teriam de ser utilizados, sem os quais, aliás, não era possível pensar o direito. Para Moncada, não era possível que os juristas romanos tivessem pensado o direito sem recorrer a estes conceitos. E, todavia, podemos bem procurar, de forma vã, por esses conceitos nas fontes romanas, naquelas que conhecemos. Ora, levando a sério a história do direito, implica, desde logo, recordarmos, também com Rui de Albuquerque, que o uso de conceitos criados num certo momento, num certo contexto, para o estudo de realidades que são factos, que são práticas jurídicas e, felizmente, superada que está, julgo, essa visão rankiana de procurarmos fazer uma história que procura reconstruir os factos tal qual ocorreram,
sendo factos que são práticas que são intenções e que são discursos, a impossibilidade dessa reconstrução tem no mínimo de chamar a nossa atenção para a impossibilidade de uma história assim pensada, mas, dizia, falar de direito consuetudinário a propósito da experiência jurídica romana, das experiências jurídicas romanas, levanta as dificuldades que de resto foram identificadas nas sessões anteriores. Sobretudo porque partimos de um conceito que resulta de uma experiência concreta, já aqui aludida e que amanhã será desenvolvida na exposição do professor Joaquim Garrido, como uma noção que assente numa ideia de convicção de qualquer coisa, da convicção da juridicidade, da convicção de que há ali direito e que esse é o motor, é a fonte, é a causa, é a razão de ser da prática, procurar uma noção pensada num tempo, com um nome, ou na linguagem de Betti, procurar uma coisa, ainda que sem nome, numa experiência muito anterior, é provavelmente uma tarefa, no mínimo, vã. O conceito não estava pensado e, não estando pensado, dificilmente podia ter sido utilizado. Como vimos, de resto, nas posições anteriores, as fontes parecem apontar nesse caminho. Parece ser particularmente complicado falarmos de direito consuetudinário. Há pouco, o professor Santucci, salvo erro, falava do catálogo de fontes presente no texto de Gaio e que, naturalmente, ao qual, de resto, podemos acrescentar textos de Papiniano, textos do próprio Pompónio, no Inquiridium, e também a formulação escolhida pelos compiladores para acrescentar à referência de Papiniano ao ius honorarium uma referência ou uma precisão de Marciano. Se é assim, nós temos nas fontes que nos chegaram uma clara omissão, um claro silêncio relativo a uma realidade que possa ser pensada como o direito consuetudinário foi pensado desde o século XIX. Aliás, um exemplo ou uma ilustração dos problemas de adotarmos um conceito para uma época diferente e para uma experiência diferente pode ser encontrada no uso que desse conceito foi feito na historiografia espanhola e na historiografia portuguesa desde a segunda metade do século XIX. E recordemos toda a discussão sobre os elementos formativos do direito romano, do direito português, e de toda uma discussão claramente enviesada por um conceito de costume que não poderia ser, ou que dificilmente seria pensado por uma realidade em que existisse já um traço de uma construção, chamemos-lhe, sofisticada do direito. Retomando aqui também um autor muito presente na romanística do século XX, Weber, e a construção de tipos ideais de direito, e aqui o papel da diferenciação de funções, da emergência de um escola que mais tarde dará origem a uma burocratização, mas que implica uma diferença de discursos entre aqueles que são especializados num saber e aqueles que estão sujeitos a esse mesmo saber. Falar de costume, por toda a experiência medieval, que foi o resultado de contacto com uma tradição romana anterior, levanta os problemas identificados por Palmereia na sua célebre Oração de Sapiência, apenas publicada, salvo erro, em 77, que se manteve durante muito tempo inédita, mas em que é sublinhada justamente a tradição romana, o elemento romano. Ora, falar de Cícero a este propósito é, afinal, talvez, sobretudo, falar da fonte dos retratos que no digesto e, porventura, também nas instituições, seja as de Gaio, seja depois na Justinianeia, nas Justinianeias, por maioria de razão, é falar de uma e das mesmas fontes. Isto é, sabemos como é em Cícero, em diferentes textos de Cícero, que, possivelmente, Pompónios recolhe a informação que utiliza. Ela está também presente nas noites áticas, de alguma maneira, um retrato similar àquele que nos é dado por Cícero. Ora, também em Cícero, não podia ser de outra forma, o que nós encontramos é uma ausência muito significativa, se quiserem, numa outra expressão talvez mais impressiva, um silêncio algo esgotante. Um silêncio, num certo sentido também enervante, mas significativo. A referência que é feita por Cícero
a uma experiência anterior, a uma tradição anterior, e permitam-me aqui fazer um breve interlúdio só para recordar o próprio título da parte do Enquiridio aqui recolhida. Está em causa um discurso sobre a origem e a sucessão, a origem do direito, a gênese desse direito, de alguma forma da emergência do direito. Aliás, recordava, também a propósito agora dos seminários, o texto recente de Stolfi, no último número dos seminários, a este propósito, esta afirmação de uma pluralidade de origens a que Pompónio recorre e nas quais, uma e outra vez, verificamos a ausência de uma referência a algo que possa ser parecido com o direito consuetudinário. Uma vez mais, recorrendo a Betti, o nome não encontramos, mas é a própria coisa que parece significativamente ausente do texto de Pompónio. E também igualmente ausente dos textos de Cícero. Cícero fala, é verdade, em vários passos, no orador, no Brutus, na retórica, nas leis, na República, em todas as obras nós conseguimos de alguma forma encontrar essas referências a um passado. E a um passado que de alguma forma condiciona. Um passado que, enfim, com a devida vénia, professor Coena Boy, um passado que importa reconstruir ordenadamente, preparar para que outros, que não apenas os juristas, o possam conhecer. Ora, um passado que para ser trabalhado, para que possa servir de fundamento para uma intervenção de oradores no foro, mas talvez também para a de aqueles que precisam de ter um acesso ao direito, demonstra bem como esse passado que é constitutivo da tradição jurídica romana, é um passado não popular, é um passado não consuetudinário, na expressão que conhecemos do conceito. E é um passado, o professor Santucci falou-nos disso de forma, enfim, não exaustiva, dado o tempo de que dispunha, mas é um passado que assenta justamente na interpretatio prudentium. O último dos textos que o professor Santucci nos trazia, e eu peço desculpa só para o último desses textos, uma referência célebre do Enquiridium, que todos têm aí convosco, é, salvo erro, o último texto no verso da página do handout relativo à intervenção do professor Santucci, fala-nos justamente da interpretatio prudentium como um direito não escrito. As referências que temos em múltiplas fontes a um direito não escrito, e há uma expressão que também é usada por Cícero, logo no De Oratore, refere-se justamente a uma tradição de prudentes, uma tradição de peritos, uma tradição através da qual era, afinal, dada uma argumentação que pudesse ser utilizada por aquele que tinha sido, são palavras de Pompónio também, predisposto para declarar o ius. Aquele que estava ali, o magistrado jurisdicente, para, afinal, afirmar qual o caminho, mas que, como magistrado, precisava desse, palavras de Bretone, do paradigma da experiência jurídica romana, o responsum. É no responsum, é no diálogo de sucessivos responsa, que são primeiro um monopólio pontificial e que depois, deixando de ser um monopólio pontificial, são ainda um monopólio pericial, um monopólio de peritos, um monopólio bem guardado, um monopólio que começa por não ser escrito. E todos sabemos também como o Enquiridio de Pompónio se constrói nesta dialética entre textos que foram escritos e textos que foram escritos e dos quais há hoje no início, enfim, no termo do primeiro quartel do século II depois de Cristo, de que há uma memória meramente auditiva, não há já o suporte do texto, e textos que se mantêm e que são utilizados. E este monopólio, primeiro de pontífices, depois, numa fase já escrita, numa fase em que já há literatura jurídica e a literatura, também ela, declinada em múltiplos géneros, e é também no século de Cícero, que emergirá, porventura, com Servo Sulpício Rufus e com os auditores, com os seus auditores, e vejam uma vez mais
uma tradição de ensino que assentava na prática e a tradição de ensino que se manteve depois de discípulo para discípulo, longe de uma escola ou de escolas que não existiam ainda, uma tradição, essa sim, que permitia dar sentido, por um lado, às intervenções editais dos pretores, dos magistrados jurisdicentes, em geral, e, por outro, às deliberações das assembleias. Deliberações de assembleias assentes, também elas, ainda no século I a.C., e por isso, no termo da República, numa intervenção de magistrados. É necessário não esquecer, porque é também uma questão de escrita da história do direito, que os cidadãos respondem, querendo ou não querendo, aquilo que é proposto. Ordenam ou não ordenam aquilo que é proposto pelo magistrado. Ora, naquela célebre expressão há pouco recordada, que em Roma, os romanos, Roma não é a terra das leis, não é o mundo das leis, é o mundo do direito, que não é o povo da lei, mas é o povo do direito. É preciso também não esquecer que não é o povo do direito no sentido em que, uma das exceções possíveis da expressão, que o direito, nesta feição, neste veio jurisprudencial, ele não emerge de uma intervenção popular, ele é sobretudo o resultado de uma elite cultural, de uma elite educada de uma certa forma. Este é o momento, o professor Baldos, quando se referiu há pouco à minha alusão, a esta minha elocução, falava do uso da retórica, ou que falaria sobretudo da retórica, e eu julgo que retoricamente me afastei desse tema, procurando chamar o auditório para outros temas. Mas é preciso não esquecer que é justamente a cultura helénica posta ao serviço da educação dos jovens, permitam-me o uso da expressão, retomando Políbio e a influência dessas mesmas fontes helénicas, e até a proposta governativa de Cícero, dos jovens aristocratas romanos. Uma elite patricio-plebeia que é capaz, pela sua formação, de participar, na expressão de Pompónio, na constituição do direito. Um direito que está, mas um direito que está, como sabemos, de forma controvertida. E nessa medida, esta experiência romana, afasta-se claramente, também por este veio aristocrático, daquilo que pode ser um direito consuetudinário. Para terminar, não tirando mais tempo, que julgo que está terminado quase, Cícero chama também a atenção para isto. Na forma como fala daquilo que hoje chamaríamos experiência jurídica romana, aquela que conhece, Cícero põe de um lado a lei das 12 tábuas, como sabemos, mas conhecendo-a como orador, como alguém que intervém em processos, sabendo bem que ela vale se e na medida em que for de um certo modo interpretada. Mas a este modelo, ele contrapõe depois o de uma lei natural. Essa lei natural, bem possivelmente, seria uma espécie de consagração da própria forma suprema do existir, de uma virtude, da virtude que o próprio trabalhava e propunha e discutia numa das suas obras finais, dos deveres. É esta obra, justamente, que vai ser aproveitada na segunda escolástica, antes em Tomás de Aquino, que vai ser recuperada por Dom Pedro, regente na minoridade de Afonso V, justamente como um exemplo daquilo que pode constituir o diálogo entre uma ideia de direito natural e as circunstâncias do caso. Em Cícero temos a casuística e a codificação. Em Cícero, nos textos de Cícero, podemos explorar um retrato de toda a evolução da cultura jurídica ocidental. Muito obrigado.